E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Pastor. Pastor Léo aqui. Pastor Alci. E hoje, sexta-feira, a gente vai fazer aí um resumo das semanas, né? Aqui no Brasil, muita coisa acontecendo não, né? Só taxa Selic aumentando, a discussão mais de finanças, né? De política já começando. Política já começou, né? E é justamente isso, sabe, assim, que eu acho que vai ser inevitável em algum momento nesse podcast a gente começar a debater alguns aspectos de política, assim, sabe? Eu acho que vai ser, porque o ciclo de notícia, pelo menos no Brasil, vai girar em torno disso, sabe? E por aí vai. O que eu apenas acho, né, até para explicar um pouco o porquê, particularmente eu evito falar sobre isso, é por uma razão. É porque hoje, no Brasil, tudo é política. O cara não para de pensar sobre isso. Porque simplesmente não para. Sim. Entendeu? Ah, Bolsonaro foi para a igreja. Bolsonaro não foi para a igreja. Ah, quem escutava essa música que Bolsonaro está escutando era nazista. Ah, porque Lula fez não sei o quê. Ah, porque Lula não fez não sei o quê. Tudo vira isso. Aí o cara fica com política 24/7. Aí o cara entende, por exemplo, que realmente política é um salvador, é que não sei o quê, porque o cara só pensa naquilo, sabe? Então eu tomei uma decisão no último ciclo político, e eu provavelmente faço a mesma coisa agora, que é ignorar por completo. Sério, só que é zero. Vai ser o caso até de eu ouvir tu mais falando e dizer, porque eu parei. Você parei. Tá? Agora, há não muito tempo a gente comentou sobre a questão de aborto. Né? Sim, que a gente comentou aqui, a coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos. Isso mês que passou, eu acho, né? Foi. E aí isso é uma coisa que eu até preguei recentemente sobre isso aqui na igreja. E é uma coisa que tem mexido muito comigo, assim, porque eu acho que é uma briga que já vai chegar no Brasil. Né? Foi justamente, a gente comentou justamente com a fala do Lula, não foi? Que a mulher tinha justamente isso, que toda mulher direito a um aborto, que a gente comentou exatamente como isso ia até empurrar eleitor para o próprio Bolsonaro. Sim, e por aí vai. Tá? Bem, então veja, deixa eu contextualizar uma coisa que aconteceu essa semana, Alci, só para o ouvinte tentar entender. E aí eu não quero discutir, obviamente, os aspectos da lei, nem nada, mas a reação. Lá nos Estados Unidos, Alci, não sei se tu já leu sobre, o preâmbulo da Constituição norte-americana diz assim: nós consideramos esses direitos autoevidentes. Ou seja, então, os direitos que a Constituição norte-americana vai dizer que um cara pode ter é porque ele entende que Deus deu ao cara. Direito então, inalienável. Inalienável. Ou seja, o cara perseguir a felicidade, tá certo? É por isso que o direito de você ter armas, eles que não abrem mão. Eles entendem que é um direito que Deus deu, que é o direito de se defender. Então veja, não estou entrando no mérito se você concorda ou não, se a gente concorda ou não com isso, é um outro debate. Mas onde eu quero chegar? Para a Constituição norte-americana, esses são os direitos. Então, dito isso, há alguns anos atrás, bota ano nisso, uns 20 e poucos anos atrás, 30 e poucos anos atrás, na verdade, houve um caso chamado Roe v. Wade. O nome dos casos lá é sempre um contra o outro. Sim. Roe v. Wade. E esse caso, os juízes da Suprema Corte entenderam que o direito é um aborto. O aborto é um direito. Tá. Ou seja, a partir daquele caso, você não podia mais se recusar a fazer um aborto. Isso era a Suprema Corte. Suprema Corte. Entendeu? E aí entenda, como os Estados Unidos ele é uma república federativa, como no Brasil supostamente cada estado pode ter sua lei pertinente a isso. Só que, a partir do momento que é um direito, uma pessoa pode exercer aquilo lá, naquele território. Bem, então entendendo esse contexto, essa semana, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, ou seja, foi um evento singular, até então nunca aconteceu, vazou o esboço de uma decisão da Suprema Corte. Ou seja, então provavelmente a Suprema Corte confirmou que o esboço era real, tipo, não era fake. Eles confirmaram que houve de fato um vazamento e que aquele esboço era real, então não é teoria de conspiração, não sei o quê. E naquele esboço
eles estavam abolindo o Roe v. Wade. Tá. O caso lá. O caso lá atrás. Dizendo que lá como cá, supostamente o papel do STF de lá, que lá chama Suprema Corte, né? Do STF de lá é defender a Constituição, como aqui supostamente era para ser também. Uhum. Então, o argumento tem 100 páginas, eu não li tudo, li algumas partes, tá certo? Eu li, foi muito mais os highlights, assim, os principais pontos, com o Albert Mueller comentando os principais pontos, assim, sabe? Uhum. Tal. Aí deixou claro o quê? Que a palavra aborto não tem na Constituição e que isso não pode ser um direito. Tá. Pronto. Então, veja que se isso fosse uma decisão, provavelmente ia sair só daqui a uns 2 meses. Então a pergunta é, por que isso vazou? A pergunta então é, o que você tem a ganhar com esse vazamento? O que é que tu acha, assim? Como é que tu acha que o pessoal, que eles chamam de pró-escolha lá, né? Uhum. Pró-abortista, como é que tu acha que esse pessoal reagiu? O pró-aborto certamente deve estar todo mundo absolutamente se levantando contra a Suprema Corte, né? Isso cheira muito a alguém de dentro, uma pessoa interna, vazar para dar uma estancada nesse processo todo aí, né? Pelo menos é o que me cheira, né? Enfim. O que todo mundo acha ali, acompanhando fora, é de que a ideia é fazer o seguinte: se houver uma mobilização pública muito grande, porque não se sabe, apesar de ser um esboço, não se sabe quantos juízes concordaram com aquilo. Uhum. Se 6, se 7. Porque se um flipar, um mudar, já virou maioria, talvez. Entendeu? Então acredito que a ideia foi essa, né, de botar uma pressão pública em cima, porque esse pessoal é barulhento ao extremo e tem muito dinheiro. Como é o nome daquele bilionário, sei lá, que mete dinheiro pra cima dessas pautas aí abortistas e tudo mais? Um senhorzão, né? Não sei quem é. Jorge Soros. Isso, Soros. Isso. Certo? Dito isso, Alci, veja, até aqui o porquê vazou a gente está especulando. Uhum. Agora, o que não é especulação é como esse pessoal reagiu. Uhum. E aí, Alci, veja, eu tô começando a achar uma coisa que eu quase mandei fazer essa camisa, que é uma foto do George Orwell, de 1984. Uhum. Que é uma foto dele, e do lado alguém botou uma frase assim: I call it. Tipo assim. Legal. Eu disse que ia acontecer, sabe? Legal. Eu disse que ia acontecer. Porque, veja, tu lembra qual é o lema do Ministério da Verdade do 1984? Eu acho que eu vou lembrar o sentido geral. Deixa eu tentar arriscar aqui. Eles encobrem, eles fazem sua própria verdade, algo desse tipo. Mas tu lembra qual é o lema, para me dizer que fosse o moto deles? Não lembro. Liberdade é escravidão. Certo. Verdade é mentira. Ou seja... Sim. Exatamente. Os opostos, tá. Eles tentam negar a realidade que está na sua frente. Que está na sua frente. Você está olhando para uma coisa, só que o cara está dizendo, não é isso. Ou seja, é você olhar para essa madeira, mostrando a madeira assim, essa madeira verde, você não, essa madeira verde. Eu comecei a perceber isso, a gente já estava gravando um podcast. Lembra quando teve aquelas revoltas que a gente até gravou no podcast, lá do George Floyd? Sim, os primeiros episódios que a gente gravou. Lembro. Assim, virou até um gif, um meme de internet. Era um repórter da CNN com a insurreição atrás, subindo fogo e a legenda. Fogo, mas basicamente pacífico. Isso é fogo, rapaz. Desse jeito. Aí um cara escreveu um livro, eu até botei na minha lista de compra pra ver se eu leio ou não. E o cara calminho aqui. Aí o nome do livro do cara é Fiery, but most peaceful, entendeu? Ou seja, fogo, pegando fogo, mas basicamente pacífico. Não, mas aqui no Brasil já tem disso aí. Essas coisas. Porque você tá olhando pra uma coisa e o cara tentando negar a realidade que tá na sua frente. Veja, Alci, de acordo com sites abortistas, não é nem pra dizer que é pró-vida,
Abortista. Sabe quantos porcentos de aborto são realizados por causa de estupro? Pouquíssimo. Em porcentagem. Segundo eles, eu vou colocar então, segundo eles, vou pensar aí pra cima, 5%, 1%. 1%. De acordo com a estatística deles, 1% é por causa de estupro. Parêntese, me arrepiei todinho. Depois eu vou mandar pra tu. Uma senadora do Oregon, eu acho, numa disputa de primárias lá, porque eu acho que é do Oregon. Uma candidata a senadora. Disputando com outro cara lá, que o cara já defendeu o aborto no passado e acho que defende ainda hoje. Aí ela disse, eu sou filha de um estupro. Caramba. Ela disse, eu fiquei arrepiado. Senadora. Candidata a senadora. Eu sou filha de um estupro. Se minha mãe pensasse como você, eu não estaria aqui. Caramba, pesado. Bem, volto. 99% hoje o aborto, de acordo com ele mesmo, é basicamente um anticoncepcional. A Whoopi Goldberg, né, que no nosso tempo era conhecida por causa de filme de comédia, ela basicamente virou comentarista de programa matinal lá nos Estados Unidos. Certo. Um bem conhecido lá, The View, o nome. E veja como isso é negar a realidade. Aí ela, a mulher tem direito a um aborto, isso é um direito sim. A mulher não é obrigada a passar por uma gravidez. Obrigação, né? Alci. Aí esse é o ponto. A mulher ficou grávida como? É a Virgem Maria, é? Foi Virgem Maria. Ela amanheceu, mamãe, tô grávida. Ela joga tudinho nesses supostos 1%. Exatamente. Ela é obrigada a passar por uma gravidez. 99% ficou grávida porque quis. Por que quis? E hoje, com esse negócio de conteúdo sexual que é tão por aí afora, a pessoa sabe exatamente o que deve fazer para não ter filho. Aí veja, e aí começou então a reação do quê? Aí só para explicar direitinho. Mesmo caindo o Roe v. Wade, não é que vai acabar aborto nos Estados Unidos, mas vai depender de cada estado. Aí uma deputada lá já entrou com um processo, Alci. E isso eu estou dizendo, para não parecer que tudo fake news. A minha vontade, depois para o editor, bota aqui a notícia, para você ficar vendo também. Mostrar o vídeo dessa deputada apresentando o trabalho dela, a proposta dela, que é para interromper a gravidez quando quiser. Aí o cara discutindo a lei, mas peraí, não tem limite não, ela não tem limite. Então quer dizer que se a mulher estiver dilatando, pode interromper ela, pode. Aí entra lá, eu lembrei até agora, a notícia que tu trouxe para o aborto foi daqueles 7 dias, não foi? Isso. Que entraria então na Exatamente alegação aí. lá do pessoal pró-vida, né? Exatamente, ou seja, na dilatação, a mulher poderia chegar e dizer, eu não quero ter bebê. Alci, isso no passado, o governador do Oregon, eu acho, que ele também é abortista, o vídeo tá lá no YouTube, você pode ver. Ele no programa de rádio. Sim. E como é que fica? Que ele disse que defendia também de... Todo. Aí um cara perguntou assim no programa de rádio pra ele. Sim, mas se não acesar o menino nascer? O cara falou, assim, ele disse assim, a gente deixa o bebê confortável em outra sala e a mãe e o médico decidem o que fazer. Meu Deus do céu. Alci, o que eu tenho visto com essa reação? É que esse pessoal, para eles, assim, o que eu não consegui entender direito, já vi N teorias, já li muitas, assim, pessoal batendo pau nisso, obviamente, mas o porquê a pessoa entender que matar, e é engraçado que agora já falam até, eles nem falam mais células, eles falam bebê mesmo. Para deixar claro que é para matar. Ou seja, se está ferindo uma coisa que eu entendo que é um direito meu, eu posso matar um outro que está me atrapalhando. Por que tu acha que isso é tão importante para eles? Eu sou sério, eu não tenho uma resposta para isso, não. Eu posso especular aqui o dia inteiro. Acho que é especulação mesmo. Rapaz, eu me lembro agora, Léo, 2013, 2012, acho que antes, foi quando eu estava lá no Pará, 2008 para 2009. Houve uma discussão que gerou em torno das matanças dos filhos indígenas. Eu não sei se tu lembras. Muito pouco. Algumas tribos
que matam seus filhos por N motivos. Certo. Alguns porque não tem condições, outros porque o filho nasce com algum problema físico, alguma deficiência, e faz parte da cultura indígena matá-lo da maneira mais vil possível. Enterra um menino vivo, a criança viva, com meses, etc. Inclusive aquele livro que eu te falei, que foi um dos primeiros livros que eu li de literatura brasileira, a história do indígena, agora deu branco realmente, enfim. Ele é no romance do Veríssimo, um menino muito importante para a história do Brasil. É um romance, obviamente, tudo saiu da cabeça do Veríssimo. Mas ele foi alguém preservado pelo pai na iminência de ele matar o próprio filho, o pai matar o próprio filho. E teve essa discussão no Brasil, acho que 2008, 2009. E vários movimentos aí, pendentes mais para a ala da esquerda, diziam exatamente o fato de que era direito do pai escolher se um filho vai ou não vai viver. Então sempre o que eu consigo ver nessa galera é exatamente isso, é a liberdade de escolher o tom que ele quer dar à sua vida. Obviamente que quando a gente vai olhar para a teologia há um motivo que a gente entende muito claro da Bíblia, mas humanamente falando eu não consigo de fato conceber como é que alguém consegue entender que o outro pode simplesmente tirar a vida de alguém, principalmente de um bebezinho, de alguém totalmente inocente, né? Então não entra na minha cabeça também. É por isso, sabe, Alci, que é importante sempre a gente voltar e ter nas escrituras um norte, porque senão a nossa tendência não é pensar igual, obviamente, e vamos matar bebê, mas é entender que vidas têm mais dignidade dependendo de cada caso. Enquanto, desde Gênesis capítulo 9, ou seja, então, o que para mim é fantástico, no próprio contexto em que a gente vê essa afirmação ontológica pela primeira vez, né? Então Deus cria um homem mais semelhança. Né? Mas vamos supor que um cara que nunca leu a Bíblia, aí ele pode pensar assim, ok, mas agora o homem caiu, essa imagem se perdeu, foi embora, voltou para o céu. Um exemplo. Aí quando tem um dilúvio, ou seja, Deus sabe que a iniquidade do homem cresceu, subiu até ele faz o dilúvio, destrói todo mundo, deixa só 7 pessoas na arca. Aí Deus chega para Noé e diz, quem matar vai ser morto. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem, semelhança. Então veja que isso é algo que continua pós a queda. Reafirmado no Novo Testamento, lá em Tiago capítulo 3, com a questão da língua. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem, semelhança. Mostrando que a dignidade que o homem tem, ela depende de Deus e não da pessoa. A partir do momento que eu olhar para o Alci e dizer assim, rapaz, a dignidade que eu vou dar para você depende do time de futebol que ele torce, é dependendo da religião que ele professa, é dependendo do candidato que ele vote. Aí como aconteceu recentemente assim, na pandemia, morreu um dos cantores do Roupa Nova, não me pergunte quem. Também nem me pergunto. Não gosto dessa banda, Norton levantou a cabeça, tá certo? Morreu um dos cabos do Roupa Nova. Mas minha esposa gosta de Roupa Nova também. Todo mundo sabe. Eu brinco. É o Beatles aqui? Eu brinco com ele. Eu brinco com o Dal, que é o meu limite do meu amor pro Dal. Às vezes nisso, ele vai tocar no shopping, eu vou lá ver. Aí, canta Roupa Nova, vamos embora. É o meu limite do amor por ele. Ele já olha pra mim. É o meu limite do amor por ele. Começou a cantar Roupa Nova, eu dou um legal pra ele e fico a mula. Mas bem, voltando à Vaga Fria. Morreu. E aí, lamento a morte dele, independente de eu gostar de Roupa Nova ou não. Só que, qual eram os comentários abaixo? Um dos primeiros comentários abaixo. Deixa eu pesquisar pra ver se ele era bolsonarista ou não, pra saber se eu lamento a morte dele. Eu imaginava que ia ser por isso aí. Então você observa de que o eu é importante para a pessoa. Eu quero fazer isso. Então, se eu tiver que matar isso aí. uma pessoa ou você para passar por cima disso, eu vou. Sabe? Então, para mim, assim, para deixar esse aspecto de cosmovisão para a gente, duas coisas só que eu queria assim, deixar claro. A primeira, todo ser humano foi criado em imagem e semelhança de Deus e é digno e merece a dignidade por conta disso. Todos eles, por pior que ele seja julgado conforme as leis de Deus e as justas leis dos homens, mas ele é digno ele merece a dignidade.
Porque, por causa do Criador. Não por causa dele, por causa do Criador. E a segunda coisa, Alci, que é o ponto que eu quero trazer o desafio pra gente, é de que a gente tá vendo os limites que esses caras estão dispostos aí. De matar a criança pra ir por aquilo que eles acreditam. Qual é a estatística que tu deu recentemente aqui? 62, só no ano de aborto? Isso. No mundo, 72 milhões. Só nos Estados Unidos foram mais de 60 milhões. Se a gente voltar até o Roe v. Wade, que foi 30 e poucos anos, são 2 bilhões de abortos. Aquela Aquela ilustração imagem, né? que você faz. Que se fosse colocar um muro com o nome de todo mundo, e dar um muro de Teresina até Brasília. 1.600 quilômetros de muro com o nome de todo mundo. E se fosse colocar eles de mão dadas, dava a volta na Terra 2 vezes e meia. E todos os abortos foram feitos. É muita gente. É muita gente. Sabe? Então, para mim, um aspecto, tem aquela saída óbvia, boa e cristã, que é vamos ter filho. Eu concordo, óbvio que eu concordo com isso. Mas só isso também não é suficiente. Uhum. Qual é o ponto que eles estão dispostos a isso, a matar a gente por aquilo que eles acreditam. Óbvio que, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, nós não vamos usar das armas do inimigo. A gente não vai sair, vamos matar esses cabos então, pastor, vamos pegar as armas e vamos matar. Pelo amor de Deus, não estou insinuando isso. Mas veja que eles estão dispostos a sacrificar um monte de coisa por aquilo que eles acreditam. E a gente está disposto a fazer a mesma coisa? A sacrificar bem, tempo, estudo, sabe, para lutar. Fazer frente, né? É esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que o caráter de Deus, ele para mim é absolutamente iluminador da discussão, né? Nosso Senhor é chamado no Antigo Testamento de o Deus dos fracos, dos oprimidos, necessitados. Bem, quem mais fraco do que um bebezinho, né? Eu vou pregar sobre isso domingo agora. Desculpa. Êxodo. Você assumindo que escutou isso aqui na sexta-feira, né? Quando saiu. Se você escutou depois... Pronto. Mas se você ver pelo YouTube, né? Vai ser o vídeo subsequente a esse, que a gente costuma colocar o vídeo da sexta, da EBD... E depois do culto. Então a EBD vai ser a tua continuação do estudo do Escola de Escritura, né? Sim. E à noite Êxodo 3, que é a revelação do Eu Sou, né? E aí eu bati cabeça com esse texto essa semana. Olhe, bati cabeça porque assim, rapaz, eu vou fazer uma série, vou fazer feito os puritanos, uma série dentro da série. A gente tá fazendo sermões em Êxodo, aí você agora, sermões no Eu Sou. Não vou fazer isso não. Eu já vou abordar dessa forma. Já cheguei já cauterizei no como abordar do que eu entendo que vai ser melhor para a vida da igreja. E o que para mim é interessante é de que aquele texto, para chegar a uma conclusão, ele é marcado pelas respostas pelas perguntas que Moisés faz. Entendeu? Ou seja, Deus fala e aí como Moisés responde. Tu lembra qual é a primeira pergunta que Moisés faz? Não. Quem sou eu? Tentando já fugir ali da... Quem sou eu? No final, ele fala as 3 perguntas e 2 acertações. Certo. Aí a pergunta, ele fala assim, a primeira pergunta, quem sou eu? E aí, Alci, é isso que tá mexendo muito comigo, e é exatamente por isso que eu vou trabalhar até o ponto separado do texto, por assim dizer. Eu vou falar muito não, senão o povo não vai escutar o sermão. Vou ficar em casa. Mas o meu ponto é esse, não pode vir no domingo, venha no domingo. Mas o ponto é exatamente esse, de que, isso eu vou adiantar, Deus não responde a pergunta de Moisés. Não é quem é você, mas quem sou eu. Ou seja, é como se Deus invertesse. Uhum. Não é quem é você. Não. É quem sou eu. Como se Deus dissesse assim, mas quem sou eu? Uhum. Sabe? E aí é engraçado que eu sempre faço meu sermão do seguinte jeito, assim, não sei, deve ser a mesma coisa que o seu. Eu estudo, preparo todo o sermão, e aí depois é que eu vou ler comentário. Sim, mesma coisa. Porque senão o cara já pega a ideia do comentário, né? Aí lasca tudo. Aí o que foi engraçado é que eu preparei todo o meu sermão basicamente, já até pegando na frente do espelho o que eu queria falar, aí eu fui ler o comentário. Aí tem um comentário que pensa igualzinho a mim. Aí até eu convencer qualquer pessoa de que eu não tô pegando a ideia do cara. Já era. Já era, mas paciência, eu tenho minha consciência em paz.
E aí o que eu peguei do cara, aí por isso que eu gosto de cara mais inteligente do que eu. Porque eles conseguem sintetizar em uma simples frase o que às vezes eu demoro um parágrafo para dizer. Que é o que eu vou colocar no ponto, que aí eu vou dar o crédito a ele, que é o Alec Mottier, que ele vai dizer assim, nesse texto você vê exatamente quem Deus é. É o Deus dos inseguros. Sabe? É o Deus que é o Deus dos inseguros. Uhum. Sabe? Então, assim, a luta é grande. Esse Sim. é feito Moisés. Quem sou eu? Se o povo não me ouvir, que sinal eles vão pedir? Tá certo? E quando isso acontecer, manda outra pessoa. E o tempo todo, Deus, não é você. Sou eu. Então, se a gente entende que isso é uma luta divina, a gente tem que lutar. Aí tá aí a razão, então, de fato nós não entregarmos essa pauta à política, né? Tem a ver com Deus, tem a ver com o caráter de Deus. É por isso que também eu acho tão bonita essa questão do preâmbulo aí da Constituição. Direito inalienável, por que razão? Porque Deus deu. Deu. Tem a ver com Deus. Deus deu. Não é o Estado. Então, o que eles estão vendo, e o que é irônico, aí já leva para um outro debate nos Estados Unidos, é que eles estão vendo o problema de você ficar à mercê do Estado. Porque se vira o governo, vira a lei. Exato. Entendeu? Então eles mesmo estão vendo o que é você ficar à mercê do Estado. E é por isso que a gente, como cristão, não pode ficar à mercê do Estado. A gente não pode colocar nossa esperança nisso, porque vira o governo, vira a lei. Isso. Tá? Então, assim, irmãos, esse assunto, sabe, assim, por mim, dá um podcast todo mês. Porque a gente tem que estar martelando mesmo para estar preparando mais crentes para quando essa briga vir pesada para o Brasil, que ainda não veio. Vai vir. Mas vai. Tá? Então, que Deus nos abençoe nisso e vamos continuar ou começar, na verdade, combater esse bom combate. Amém. Beleza? Valeu. Foi, pessoal. Deus abençoe. Até domingo. Caso você queira ouvir aí o sermão em Êxodo 3, tá? Recomendo fortemente você ouvir o sermão passado do pastor Sim, Êxodo 2. Até porque eu vou fazer uma referência direta a ele. Então, escute o sermão pastor passado, Êxodo 2 e Êxodo 3 domingo, tá? Para ver esse aspecto aí da revelação do Eu Sou em Êxodo 3. E até segunda, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.